O segredo dos verdadeiros dragões pode ser a revelação mais importante de toda a história de Tensura. E o mais curioso, a maioria dos fãs acredita que já entendeu o que eles são. Afinal, eles aparecem desde o início da obra. Veldora, Velgrin, Velzard e Veldanava. Quando ouvimos esses nomes, normalmente pensamos na mesma coisa. Os seres mais poderosos do mundo. As entidades que ocupam o topo absoluto da escala de poder. Mas existe um problema. Essa explicação está incompleta. Porque quando a Light Novel começa a revelar sua verdadeira natureza, percebemos que os verdadeiros dragões nunca foram apenas criaturas absurdamente fortes. Na realidade, eles são algo muito mais importante. Algo tão importante que muda completamente a forma como enxergamos o universo de Tensura. E tudo começa com uma pergunta simples. O que exatamente é um verdadeiro dragão? A maioria dos personagens da obra pertence a uma categoria fácil de entender. Humanos são humanos. Monstros são monstros. Demônios são demônios. Anjos são anjos. Mesmo quando se tornam extremamente poderosos, continuam pertencendo à mesma categoria de origem. Mas os verdadeiros dragões não funcionam dessa forma. Eles não são apenas indivíduos que acumularam força. Eles não evoluíram até alcançar o topo. Eles nasceram ocupando uma posição única dentro da criação. E essa diferença é muito maior do que parece. Porque enquanto outros seres existem dentro das regras do mundo, os verdadeiros dragões parecem existir como parte das próprias regras. E é exatamente aqui que está o segredo que muitos fãs ignoram. Durante muito tempo, a maioria das pessoas acreditou que os verdadeiros dragões eram apenas a espécie mais poderosa da obra. Mas a novel sugere algo muito mais profundo. Ela mostra que essas existências estão ligadas à própria estrutura da realidade, como se fossem manifestações fundamentais do universo. E quando entendemos isso, várias coisas começam a fazer sentido. Por exemplo, o respeito absurdo que até personagens monstruosamente fortes demonstram diante deles. Guy Crimson, Milin, os mais poderosos Lordes Demônios. Todos eles reconhecem que os verdadeiros dragões ocupam uma posição diferente. Uma posição que não pode ser explicada apenas por números ou habilidades. Porque não estamos falando apenas de força. Estamos falando de natureza. E essa diferença fica ainda mais evidente quando observamos a questão da morte. Para praticamente qualquer personagem de Tensura, morrer significa o fim. Mesmo personagens extremamente poderosos podem desaparecer para sempre. Mas os verdadeiros dragões não são tratados da mesma maneira. A obra deixa claro diversas vezes que sua existência é algo muito mais complexo. Como se eles fossem mais próximos de fenômenos da natureza do que de seres vivos comuns. E isso explica por que são considerados tão especiais. Porque eliminar um corpo não significa necessariamente eliminar aquilo que eles representam. E é nesse momento que começamos a perceber o tamanho da diferença entre eles e o restante do mundo. Mas existe um verdadeiro dragão que torna tudo ainda mais impressionante. Veldanava. Porque quando os fãs falam sobre ele, normalmente o descrevem apenas como o criador do mundo. Mas essa informação é muito maior do que parece. Pense por um instante. Se o próprio criador do universo pertence à categoria dos verdadeiros dragões, então talvez eles nunca tenham sido apenas as criaturas mais fortes da história. Talvez eles sempre tenham sido a base sobre a qual essa história foi construída. Isso muda completamente a escala da discussão. Porque agora não estamos comparando personagens. Estamos falando de entidades ligadas à própria criação. E quanto mais a novel revela sobre Veldanava, mais evidente isso se torna. Sua existência não influenciou apenas alguns acontecimentos. Ela influenciou o próprio universo. E isso faz com que os verdadeiros dragões ocupem uma categoria que praticamente ninguém consegue alcançar. Mas existe outro detalhe que torna tudo ainda mais interessante. Veldora. Porque durante muito tempo ele foi visto apenas como o dragão mais caótico da história. O personagem impulsivo. O amigo de Rimuru. A criatura selada por séculos. Mas quando entendemos a verdadeira natureza dos verdadeiros dragões, passamos a enxergá-lo de outra forma. Veldora não é apenas um monstro extremamente poderoso. Ele é uma das existências mais fundamentais daquele universo. E isso explica porque sua presença sempre teve tanto impacto. Mesmo quando estava selado. Mesmo quando estava ausente. Seu nome continuava influenciando o mundo. Porque os verdadeiros dragões não são importantes apenas pelo que fazem. São importantes pelo que são. E talvez seja exatamente isso que muitos fãs não percebem. Quando vemos batalhas entre lordes demônios, heróis, anjos ou seres divinos, normalmente pensamos em quem possui mais poder. Mas quando os verdadeiros dragões entram na discussão, a pergunta muda. Porque não estamos mais falando apenas de força. Estamos falando de existência. E é justamente por isso que a evolução de Rimuru se torna tão absurda. Durante boa parte da história,
os verdadeiros dragões pareciam inalcançáveis. Uma categoria reservada para entidades únicas. Algo completamente separado do restante do mundo. Mas então Rimuru começa a evoluir. Uma vez, depois outra, e depois outra, até que algo impensável começa a acontecer. A distância entre ele e essas existências começa a diminuir. E isso deveria ser impossível. Porque não estamos falando apenas de aumentar atributos. Não estamos falando apenas de adquirir habilidades. Estamos falando de se aproximar de seres que ocupam uma posição especial dentro da própria realidade. E talvez essa seja uma das maiores razões para o crescimento de Rimuru impressionar tantos leitores da novel. Porque ele não está apenas se tornando mais forte. Ele está se aproximando de um nível que parecia reservado apenas aos verdadeiros dragões. E quanto mais isso acontece, mais importante se torna entender quem eles realmente são. Porque sem compreender os verdadeiros dragões, é impossível compreender a verdadeira escala do crescimento de Rimuru. No final, esse é o segredo que muda tudo. Os verdadeiros dragões nunca foram especiais apenas porque possuem mais energia. Nunca foram especiais apenas porque vencem batalhas. Nunca foram especiais apenas porque ocupam o topo da escala de poder. Eles são especiais porque sua própria existência é diferente. Porque representam algo que vai além da força. Algo ligado à própria estrutura do universo de Tensura. E quando entendemos isso, percebemos que eles nunca foram apenas personagens. Eles sempre foram uma das peças mais importantes de toda a história. Talvez até a mais importante de todas. E você? Acha que os verdadeiros dragões continuam ocupando uma categoria impossível de alcançar? Ou acredita que Rimuru já ultrapassou completamente esse nível? Deixe sua opinião nos comentários.